Você pode abrir a sua Bíblia? Nós leremos na segunda carta de Pedro, o capítulo 3. E eu quero ler com vocês nesta tarde vamos ler apenas o verso 8, 9, 10 e 11. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Só até aí. Eu queria que você guardasse essa pergunta no seu coração. Diante da certeza de que tudo vai ser destruído um dia, que tipo de gente nós precisamos ser? Quem escreve essa carta é Pedro. Não é a primeira, é a segunda carta. O início do capítulo 3 vai dizer assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Pedro começa a carta contrariando uma ideia muito predominante da nossa geração. Ele está dizendo: eu não estou trazendo nada novo. Eu não sou o cara. Eu só estou repetindo o que já foi dito para vocês. Ele está dizendo para nós, e para aqueles a quem ele endereçou essa carta naquele contexto, de que toda a verdade da palavra de Deus já foi revelada. Ninguém pode acrescentar nada. Só que nós entramos num ritmo de vida que tudo nos fadiga. A gente cansa de tudo. Tudo a gente quer outra coisa rápido, você já viu? A gente não tem mais prazer e contentamento naquilo que tem raiz, naquilo que é rotineiro. Parece que essa palavra rotina já dá ânsia de vômito na gente. Porque tudo tem que ser novo, novo, novo. E com essa ideia, as pessoas começam a trazer heresias para a igreja. E elas começam a fazer dos cultos shows, aonde eu tenho que trazer todo dia uma novidade para a igreja, um barulho diferente, uma visão diferente, uma revelação diferente. Há uma coisa que Deus só contou para mim, não contou para ninguém no mundo, só para você ver o quanto a minha igreja é diferente. Não tem nada para ser acrescentado. E nada pode ser tirado. Tanto é verdade que abriram N igrejas, porque cada um abre a igreja segundo o seu próprio entendimento. Tem igreja para tudo quanto é tipo de gente que você quiser, irmão. Não concordei com isso, eu abro uma igreja, dou um entendimento forçado desse texto e digo que Deus está comigo. A palavra deixou de ser suficiente.
Há igrejas em que a gente chega para pregar e eles cantam 2 horas. E se fala 10 minutos da palavra. Há igrejas em que fica por conta do profeta. É revelando CPF, é fazendo dente de ouro nascer, é contando o que aconteceu, o que vai acontecer, e cadê a palavra? Nada pode substituir o poder da palavra já revelada. Rabaiacei. Em um tempo como esse, quem pastoreia, quem prega, quem lidera, sofre. Porque a nossa carnalidade é tentada a dar uma comida nova a cada dia, segundo o gosto de quem está se alimentando. Talvez eu vá te frustrar nessa tarde. Tudo que você ouviu na igreja é o que você vai continuar ouvindo. Só muda o portador da mensagem, muda o jeito de falar, muda a forma de Deus usar, mas a palavra é a mesma. Ninguém vai ter um sonho trazendo uma coisa que se esqueceu de pôr na Bíblia. Não existe ninguém que vai ser visitado por um anjo com uma coisa que ficou de fora e aquela pessoa agora é ela que tem algo para... Nada será acrescentado. Pedro está dizendo, eu não venho vos falar de nada que vocês já não tenham ouvido. Pedro está dizendo, eu não sou especial, eu não sou diferente, eu não sou a dor, eu não sou o amor, eu não sou o ponto fraco de Deus. Eu continuo sendo só mais uma pessoa trazendo a valiosa palavra. E quanto menos se conhece essa palavra, mais se adora revelações. Quanto menos se conhece essa palavra, mais se criam ídolos gospel. Pedro diz, os profetas já falaram isso com vocês. Os servos de Jesus já falaram isso com vocês. E aí ele vai dizer assim, eu quero que vocês despertem essas lembranças. Eu fico olhando gente que serve a Jesus há tanto tempo e parece ter esquecido tudo que aprendeu. Gente que qualquer moda que é lançada na igreja, ela esquece a palavra pura e se encanta com o modismo. Eu quero que vocês tenham a mente despertada para aquilo que vocês aprenderam. E é tão interessante que quando ele diz que em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem. Recorda de quê? A família já foi descrita na Bíblia, não tem outra família. O sexo criado por Deus não tem outro, foi como Ele criou. O que é pecado no passado é pecado hoje. Ser honesto, ser íntegro, não invejar, não caluniar, não roubar, não mentir, se vestir com decência, tudo isso já está escrito. Não tem novidade. Só que ele vai dizer, parece que vocês se esquecem com facilidade. Já que ele diz, eu quero que vocês se lembrem. Só que essa lembrança não é uma lembrança natural. Porque nos foi deixado o Espírito Santo. E dentre as suas muitas funções, João 14, 26 diz, mas o Consolador, Ele consola. O Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que foi dito para vocês antes. Sabe qual é o nosso problema? A gente vem no culto, escuta a mensagem, mas basta sair ali e se esquecer de tudo. Aqui chora, arrepia, mas não mede a cara para sair e brigar no estacionamento. Vai ser esquisito assim na longe. Ai, arrepia, e é educada, e amada, e querida, e chega em casa e começa a ficar grossa de novo. Aí você sabe que Deus é quem cuida, que Deus é quem provê, você até chora escutando isso aqui no culto, mas quando vai embora e as dificuldades começam a chegar, olha você deitando e dizendo, hoje eu não me levanto, eu não tenho força, eu não quero nada com nada. Sabe o que eu quero dizer para você nessa tarde? Que o Espírito não nos deixe esquecer das verdades da Sagrada Escritura.
Se a gente sabe que não se vive sem perdoar, por que a gente guarda mágoa? Se a gente sabe que casal não pode dormir brigado, por que você pirraça e dorme em quarto separado? Irmã, você concorda comigo que se a gente sabe de tudo, por que a gente faz tudo errado? Nós precisamos ser conduzidas pelo Espírito. A nossa carne é terrível. Você é terrível. Eu sou terrível. Nós temos inclinações pecaminosas o tempo todo. Eu não, missionária, porque Deus me usa. Eu não, porque tem tanto tempo que eu sou crente. Irmã, se você disser isso, você é pior, porque além de tudo você ainda mente. O negócio é sério. A gente é inclinado porque a Bíblia diz isso, e eu fico com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há uma guerra dentro de nós, entre carne e espírito. O espírito diz, veste uma roupa decente. A carne diz, você é tão gostosa para ficar com uma roupa tão larga assim. A carne diz, pirraça ela, olha o que ela está fazendo com você. Não olha na cara dela, não vai lá mais. Larga de ser boba. O espírito diz, perdoa. A carne diz, você merecia muito mais que isso. Não te honram, não te valorizam. O espírito diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A carne gosta de sexo desenfreado. Irmãs, eu sempre, quando aconselho jovens ou pessoas que passam conflitos, eu costumo dizer, todos nós temos um lado esquisito dentro de nós. Ninguém é liberto disso até que Cristo volte e nos leve glorificados. Só que todo dia eu digo, eu não quero você, carne, eu não vou fazer isso, eu vou andar pelo Espírito. Que Ele nos lembre dessas coisas. E uma vida em Espírito não é uma vida sem guerra ou vontade carnal. Irmão, você teve vontade de matar quantas pessoas até hoje? Todo dia a gente tem vontade de matar alguém. Sabe, se você pudesse falar tudo que você tem vontade, você falaria. Mas aí o Espírito te toma, e você dá um sorriso. Amém, irmã. Linda. Não é assim? Ele vai dizer assim, já foi dito a vocês que se levantará no meio de vocês gente que zomba e questiona da volta de Cristo. Isso não é novidade, irmão. Gente que zomba, gente que faz aquilo que as pessoas ficam se escandalizando, só porque agora isso é formatado de uma outra maneira. Né? Mas eu fico chocada quando o crente se choca porque o mundo zomba. Isso é Bíblia. Sempre foi assim. Aonde houver gente, se levanta falsos mestres, falsos profetas. Sempre teve profano, sempre teve gente que abusou, que criticou e que duvidou. Isso não é novidade. Aí ele vai dizer assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai se levantar pessoas no meio de vocês que vai questionar vocês. Nós estamos falando de uma carta escrita há mais de 2000 anos. E tudo se repete. E aí Pedro diz assim, olha, uma das questionamentos que eles vão dizer é que tudo está desde o início da criação. Ele está dizendo assim, quem critica a volta de Cristo vai dizer assim, ele diz que ele vem, cadê ele? Quantos anos se passaram, cadê ele? E ele dizia assim, desde os primeiros seres humanos até hoje, nada aconteceu. Só que aí Pedro vai dizer, há um equívoco nesse argumento. E ele vai trazer a história. Ele vai dizer assim, o mundo foi criado e ele foi destruído já uma vez pelas águas. Isso não é só coisa de crente. A própria ciência comprova a existência de um período em que houve dilúvio. Agora você vai dizer, missionária, mas por que a Bíblia não fica provando para a ciência tudo? Porque a Bíblia não foi escrita para explicar nada para a ciência. A Bíblia não é escrita para convencer um ateu de que Deus existe. A Bíblia foi escrita para que quem acredita em Deus tenha um manual de vida.
Só que como a Bíblia e Deus é Deus, vira e mexe, a ciência toma um tapa na cara e precisa reconhecer que o que ela diz, ela vai açoi. Derabash, oi que fa. Aramanto que miniacei. Ele diz, existe outra questão aqui. Porque eles ficam falando que ele vem. Você já deve ter ouvido a sua avó ouviu a sua tataravó. E alguém diz, mas cadê ele? Há quantos anos você ouve dizer que ele vem? E aí você fica dizendo, vem logo. De certo não vem mais, porque já que não apareceu. Só que Pedro vai usar um outro argumento. E ele vai dizer para nós que o Deus eterno não estima o tempo como eu e você. Nós somos totalmente limitados. Nós compreendemos esse curto espaço de tempo. Mas o Deus que você serve, não. E eu até queria que você entendesse que essa suposta demora, segundo aquilo que Pedro nos mostra, é que é nada mais, nada menos do que uma oportunidade de arrependimento e salvação. Quando você pensar em questionar por que ele não veio ainda, eu queria que você se lembrasse de algo que eu quero fazer você pensar nessa tarde. Quem aqui tem alguém da família que, se Jesus vier hoje, ele não está convertido e nem coberto pelo sangue? Eu tenho. Você queria que essa pessoa ficasse? Jamais. Aí quando você pensa em duvidar do caráter de Deus, você precisa entender o tamanho da bondade dele. Há um projeto determinado por esse Deus que é soberano. Ele determinou os tempos, ele determinou quem nasceria. Ele determinou esse projeto de um jeito que a minha limitação e a sua limitação não capta. Mas a suposta demora é oportunidade de arrependimento e salvação. Pedro vai dizer que tudo isso vai se dar de uma forma. Porque ele não tem dúvida de que isso vai acontecer. Irmãos, não precisa de ser religioso, basta ser inteligente para ver que o mundo não está se suportando mais. Quase todo mundo bebe remédio para dormir. Quase todo mundo que você conversa está com um tipo de pânico. As pessoas fazem sexo do jeito que elas querem, até pendurada nos ventiladores, e elas continuam infelizes. Não, vamos mudar, vamos fazer com isso, com aquilo, com objeto, com animal, homem com homem, mulher com mulher. Se isso é o suficiente, por que o povo ainda está infeliz? Ah, não, vamos abrir mão desse negócio de tradicionalismo e vamos viver, vamos viver pauleira. Está dando tudo errado. Ou é só no mundo que eu vivo que as coisas estão assim? Todo dia uma pessoa angustiada, sufocada, entristecida. Eu estava comentando com alguém dizendo, parece que o clima está tão ruim, irmã, que mesmo você não tendo muito problema, você já acorda triste. Você já percebeu isso na vida? Eu me lembro, eu tenho 39 anos, eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, 16 anos, era um ambiente tão gostoso, a casa da minha avó. Sabe, qualquer coisa que você adquiria te dava alegria. Hoje as coisas são facilitadas para a gente adquirir, mas não traz felicidade. Hoje você come em lugares que antigamente você nem tinha dinheiro para comer. E aí você come aquela coisa chique e continua triste. É um clima triste. As coisas aconteciam tão longe, as tragédias, vocês se lembram disso? Alguém vai dizer, não, é porque agora tem informação. Também tinha rádio, tinha televisão, mas era tão longe da gente. Nós temos crianças com depressão. Que dia que já se viu isso? Alguém vai dizer, não, é porque não era diagnosticado. Não era, não. Os meninos eram tudo saudável. Eu lembro, nós era tudo esquisito. E abusava, e a gente ria. Você lembra disso? E você mesmo ria de você, e estava todo mundo bem, e dividia lanche que vinha em marmita de margarina. E ia de carroça para a escola. E estava tudo bem. Hoje os nossos filhos têm tudo. E esse está chato. Gente, eu danei com a minha filha esses dias. Falei, Bruno, você está muito enjoada.
compra um vestido, usa um vestido. Mãe, estou sem roupa. Eu falei, eu vou te bater. Estou sem roupa. É porque nada enche a gente, né? Ele vai dizer, eu vou explicar para vocês como será esse dia. Nós sabemos que a terra não suporta muito tempo. A natureza não aguenta muita coisa. E se eu estou pregando para alguém que é meio incrédulo, busque na ciência as respostas que você precisa. Converse com os psicólogos. A quantidade de doenças que os próprios médicos não sabem explicar. Que não tem nome. Nunca se viu uma geração tão entristecida, tão adoecida, tão seca. E alguém diz que nós estamos caminhando porque o tradicionalismo está sendo quebrado. Não parece que está sendo uma boa para o mundo, né? Ele vai descrever para nós e ele vai dizer assim, olha, a primeira coisa que vocês precisam entender é que esse dia vai chegar e que ele virá como um ladrão. Ninguém sabe quando um ladrão vem. O próprio Tiago nos adverte, ele diz assim, olha, se eu fosse vocês, eu não diria que eu vou fazer isso ou aquilo. Eu diria que eu farei se o Senhor permitir e se eu estiver vivo. Porque você não sabe o dia de amanhã. Quem aqui conhece o seu amanhã? Ninguém. Eu costumo dizer para minha filha, às vezes ela preocupa, vai fazer vestibular, né? Toda aquela pressão de terceiro ano, e eu digo para ela, Bruna, a gente só tem o hoje. Então não adianta sofrer pelo amanhã que você nem sabe se existe. Irmãos, a vida é um telefonema, a nossa vida muda toda. Um resultado de exame, a nossa vida é toda mudada. Nós não temos poder sobre nada. Nada. Ele diz, virá como um ladrão. Vocês não sabem quando virá. Ele diz, outra característica do dia do Senhor é que tudo será consumido pelo fogo. Tudo. Quando eu digo para você que é tudo, eu quero que você entenda que é a sua tapoé, as suas joias, o seu vestido preferido, o seu carro amado e idolatrado, a sua coleção de livros, as suas Bíblias com seus esboços, a igreja, o banco dela, os microfones, as faculdades, a sua planta querida que fica na área da sua casa, as suas louças, tudo, não vai sobrar nada. Pedro deixa para fazer a pergunta que eu te fiz nessa tarde, exatamente depois de explicar que tudo vai se perder. Aí ele diz assim, visto que será assim, que tipo de gente vocês precisam ser? No que vocês dão tanto valor? Se quebrar um copo, você quase mata o menino que quebrou. Porque a sua casa não pode sujar o tapete, o seu vaso, porque você é aciadíssima, você é chata. Porque as panelas, você fica lá 4 horas areando e não pode ficar uma mancha, porque eu não estou estimulando a porquice. Eu só estou te dizendo que já foi nos dito que tudo aqui embaixo é vaidade. O cabelo tem que ser impecável, a sua cintura tem que ser 12,5, não pode passar disso, porque você é linda. Você tem que ter, sabe, aquele corpo, você é aquela que o seu vestido é o vestido. Só que tudo isso vai se queimar. Se não vai ficar beleza, se não vai ficar bens, se nem aquilo ligado ao ministério humano tocado vai ficar, eu tenho que viver que jeito? Os seus diplomas vão queimar. Os seus perfumes vão queimar. O seu cofre vai queimar. O banco do carro, que os seus filhos nem podem ser criança, porque não pode sujar, vai queimar. O móvel caro, que você conta vantagem para todo mundo que você comprou, vai queimar.
tudo vai se acabar. Eu acho que você parou nesse momento de pensar nos seus boletos, nos seus problemas, porque vai queimar. E quando a gente ouve isso, há um perigo na interpretação errada da vida. Porque quando a gente ouve isso aqui, vai surgir um grupo que vai dizer assim, então eu não vou fazer nada. Não vou estudar, não vou cuidar da família, vou ficar sentada, esperando queimar. Só que preguiçoso não acha lugar no céu. Logo após Pedro dizer que tipo de pessoas vocês deveriam ser, sabendo que tudo vai ser destruído, ele diz assim, vivam. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? A seguir ele diz, vivam. Porque tem uns crentes muito esquisitos. Aí qualquer luta ele diz assim, ai Senhor, me busca logo. Irmão, está achando que o céu é lugar de gente que quer fugir de problema? De jeito nenhum. Céu é lugar de gente que venceu. A Bíblia diz, aqueles que perseverarem, aqueles que suportarem, aqueles que aguentarem até o fim, esses serão salvos. Nossa, eu estou numa birra da minha sogra, ai, me busca, Jesus. Nossa, eu não estou aguentando esse marido, me leva. Não. Ele está dizendo, vocês precisam viver. Não, eu vou comprar e nem vou pagar, porque logo eu estou indo embora, vai queimar tudo. Não, eu nem quero uma casa melhor. Ó, meu filho, não estuda, não precisa envolver com ninguém, porque Jesus está voltando. Eu já escutei crente falar isso. Há uma ordem bíblica. Enquanto ele não volta, vocês vivam. Não, não é sobrevivam. Porque sobreviver é viver na miséria, um pouquinho de alegria, um pouquinho de força. Sobreviver é empurrar a vida com a barriga. Não, ele disse, vocês terão vida e vida com abundância. Abacalaçoi. Não, aqui não tem nada não, aqui eu vou passar fome, aqui eu vou ser humilhado, mas o que me espera lá, não, nada disso. Começa aqui. E o que Satanás tem tentado tirar da nossa geração? A vida. Irmãos, tem tanta gente sobrevivendo. Tanto faz água correr para baixo como correr para cima. Perdeu o prazer de arrumar a casa que tem, de alimentar a família que gerou. Perdeu a alegria de cuidar de si. Perdeu a alegria de estudar, de adquirir, de crescer. Vivam. Eu profetizo vida sobre a sua casa. Vida sobre a sua família. Vida nas suas emoções. Vida, vida, vida em Deus. Eu vejo tanta gente fadigada no fazer a obra. Gente, eu sempre digo isso, eu não sei como que algumas pessoas fazem a obra, elas nem começou e já está cansada. E todo dia ela só reclama da obra. Eu acho muito engraçado se não fosse trágico, porque é trágico na verdade. Eu sempre costumo ir muito, eu falo isso por onde eu ando, naqueles finais de festa de departamento, o último culto. Aí lá vem a líder de senhoras, com a cabeça torta, com olheira, com a cara de depressão. Aí ela começa a dizer assim, irmãs, quero dizer que o Senhor é bom. Mas que Senhor bom, que parece que acabou com ela. Aí que o Senhor é bom e eu estou muito feliz. Que? Mas meu cachorro adoeceu, meu marido quase largou de mim esse ano, enquanto eu estava fazendo a obra. É seta, nós terminamos o ano todo mundo doente, até o papagaio está com doença. Mas bom é o Senhor. Irmã, você queria esse cargo no próximo ano? Eu não. Sabe o que eu quero te dizer nessa tarde? Nós precisamos fazer as coisas para o Senhor com alegria.
Porque quem está vivo tem alegria. A gente precisa repensar o nosso jeito de fazer obra. Porque nós estamos vivas. A vida é um dom de Deus. E o ministério é um privilégio. Privilégio é coisa que não tem nada que pague isso. Você já pensou o que é o Deus Todo-Poderoso olhar dos céus e dizer: eu escolho a sua casa. Eu escolho você. Isso traz muita renúncia. Isso traz muita dor. Isso traz muito problema? Traz. Só que se Pedro está dizendo, se tudo vai queimar, qual é a única coisa que compensa fazer na vida? A obra. Porque tudo que você faz para o Senhor não perecerá. O carro queima, a alma que foi salva pelo meio da tua instrumentalidade não vai perecer. Os passeios serão esquecidos. O investimento num chá, o bolo que você leva, a oração que você faz, nada, nenhuma obra vai se queimar. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a nossa mente transformada. Você tem que ter entendimento. Não adianta arrepiar sem entender. Não adianta virar uma choreira se não entendeu nada do que a palavra está falando. A gente faz o contrário. Por que está chorando? Porque eu entendi. Arrepiou por quê? Porque eu entendi primeiro. Menino, no culto foi uma benção. Arrepiei e chorei. Qual que foi a palavra? Não lembro. Chorou para quê? Vai ser louca assim lá longe. Está entendendo? O Senhor me tirou do meu trabalho do fórum da comarca de Anicuns. Alguns irmãs sabem disso. Durante 10 anos eu trabalhei no fórum da comarca de Anicuns, fui assistente de juiz de direito, fui secretária do Juizado Especial Civil e Criminal. Não venho de uma família cristã, sempre questionei, duvidei muito, e a Bíblia me ensina que isso me é permitido. Porque à medida que eu questiono e eu estudo, é que eu vou entender o que Deus disse e o que Ele deixou. Só que de repente Ele me dá o dom de profecia, antes do dom da palavra, e eu comecei a ser uma pessoa estranha. Chegava gente no gabinete, passava lá para o gabinete da doutora, eu olhava e eu via essa pessoa de noite, o que ela estava fazendo. Alguém chegava sorrindo na porta, na secretaria do fórum, e eu olhava aquilo, o Senhor dizia, pensou em se matar. Eu dizia, mas ela está sorrindo. Um dia a Sandra, que limpava o gabinete, passou, a moça da limpeza com um balde. Bom dia, Laura. Eu disse, bom dia. E o Senhor disse, vai lá e ore com ela. Porque ela não suporta mais. Ela é afastada dos meus caminhos. A Sandra limpando o gabinete, eu disse, nossa, a doutora vai acabar chegando e eu estou aqui orando. Vai ser bonito ela me pegar aqui. Eu disse, Sandra, posso orar com você? Ela disse, claro. Quando eu comecei a orar com ela, ela já começou a chorar. E o Senhor foi falando parte da história dela. Eu comecei a conviver com isso. Porque eu digo que as teorias valem até que a prática te surpreenda. E a partir disso, eu comecei a lecionar na escola bíblica, meu pastor me chamou, as pessoas me viram. E uma mulher que me viu profetizar me chamou para pregar. Eu falei, não, irmã, eu não prego, o Senhor me deu o dom de profecia. Aí ela disse, não, mas eu quero que você vá pregar. Eu fui pregar e tudo isso começou. No ano de 2014, no dia 18 de outubro, a juíza da comarca de Anicuns, doutora Nina Sara Araújo, me chamou no gabinete. Deus usou a profeta para falar isso comigo no dia 18 de 2014. Dia 31 eu fui mandada embora. O Senhor usou a profeta e diz assim, acabou o tempo de trabalhar para o homem, você vai trabalhar para Deus. Entendi nada. Não sabia o que era isso. No dia 31, a doutora Nina me chama e diz, ai, Laura, você é a comissionada mais velha de casa, mas eu vou te mandar embora, que não sei o quê. Fui mandada embora. Falei para o meu, cheguei em casa e disse, Alessandro, tal, eu falei, o que a gente vai fazer? Ele disse, esperar o que Deus disse que faria. Sempre moramos em Anicuns. Desse tempo que eu saí do fórum para cá, Deus começa a cumprir promessa, eu começo a sair, pregar a palavra. Ele dizia que eu iria andar de avião e eu sorria por dentro. Eu pensava, quem vai querer me tirar de Goiás para me levar para onde? Para andar de avião, para me escutar. Todas as vezes que eu entro num avião para levar a palavra,
eu me recordo do Deus que promete e cumpre exatamente o que Ele fala. Ele me dizia coisas que não combinavam nada com o cenário que eu vivia. Eu queria ser promotora de justiça e rica. Gente, eu era muito exibida. Eu era uma pobre metida rica. Eu era terrível. Eu achava que eu era alguma coisa, porque eu trabalhava com a juíza, porque eu me achava inteligente, porque eu era estudiosa. E eu fui descobrindo que nada nessa vida tem valor que não seja a presença dEle. Eu não usava roupa que não fosse de marca, nem que eu tivesse que dividir em 36 vezes, mas a minha roupa tinha que ser de marca. E o Deus que trabalha na gente me ensinou que eu não sou o que eu visto, eu sou quem eu sou. Ele mudou os meus valores. Quando eu pensei que já estava o suficiente, que a gente estava indo, fazendo e acontecendo, Ele nos traz para Goiânia, tem 1 ano apenas. Ele começou a usar, Ele usou 4 profetas e disse, acabou o tempo de vocês para Anicuns. Anicuns é a nossa terra. Nossa família está lá, minha e do meu esposo, nunca saiu de Anicuns. Você já viu falar de gente da roça? É eu e meu marido. É um casal da roça. E Deus traz para Goiânia. E quando a gente vem para cá, Deus começa a mudar a geografia do meu ministério. Só que Ele também começou a dizer, agora eu vou arrancar vocês de vez de Anicuns. Nós temos 2 sanduicherias em Anicuns, que era o sustento da minha casa. Quando foi a última vez que o Senhor falou conosco por meio de um profeta, Ele disse assim para o meu esposo, você já viu arrancar a mandioca da terra? O Alessandro disse, já. A profeta diz assim, o Senhor vai arrancar de vocês de Anicuns, como se arranca a mandioca da terra. Ele vai puxar até as raízes, vai balançar. Eu disse, eu não creio que o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai tirar a sanduicheria, nós vamos viver de quê, Senhor? Foi aquele clima, nós fomos embora para casa. Eu tenho 2 filhos, irmãs. Nós não temos casa própria, meu carro é pago por prestações. Eu costumo dizer que testemunho contado é bonito, vivido é difícil. E eu pensando, como o Senhor vai fazer isso? E quando foi esses dias, as coisas foram funilando de uma forma, que chegou ao ponto do meu marido, a gente chegar em Anicuns e ele não conseguia entrar na sanduicheria. Porque o coração dele fechado. E tudo que ele tentava mexer não fluía. E aí nós fomos conversar com os nossos pastores e o pastor Adilson disse assim, irmão Alessandro, acabou seu tempo ali. Deus está cortando o laço com Anicuns. E eu, naquele desespero de pensar como vamos viver, mas ao mesmo tempo, eu olhei para o meu marido e disse assim, nós temos 2 escolhas, ou nós voltamos para cuidar da sanduicheria e esquecemos o ministério, ou nós ficamos aqui e acreditamos que o Senhor conta conosco para levar a palavra dEle. Ele disse para mim assim, nós estamos igual Pedro, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. As coisas perdem o sentido quando você compreende a palavra. Eu pensei, eu vou voltar para lá, a gente vai trabalhar, vai ganhar o dinheiro para sustentar, para trazer o pão. Mas e o reino? Não tem nada melhor do que te sentir. Eu havia pregado em Formosa e tudo acontecendo nesse mês, no mês da decisão, ou vai ou racha. Eu preguei em Formosa no final de semana passada. Nunca tanta gente aceitou Jesus depois que eu terminei de pregar. Nunca. Quando eu terminei de pregar, 25 mulheres vieram. Eu contei porque eu não acreditei. Sempre vem 1 ou 2, nunca passa disso. Quando eu vi aquelas mulheres vindo, eu senti o Espírito dizendo comigo, uma mudança de ciclo. Eu aprendi uma coisa em Deus, você pisa primeiro e o mar se abre depois. E choca quando você chega a essa decisão na vida, de que entre ganhar dinheiro, ou viver do básico e ganhar almas, a gente quer as almas. Entre realizar seus próprios sonhos, ou estar onde Deus quer que você esteja, você escolhe estar onde Deus quer que você esteja. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser chamado para isso. Existem aqueles que precisam ganhar para manter a obra. Existem os que oram. E existem os que vão. Eu não sei qual é o lugar que Deus preparou para você. Mas você precisa estar na vontade dEle. No centro da vontade dEle. Nós congregamos ali na Assembleia de Deus do Campo de Campinas, de AD Vila Boa, o pastor Adilson e a pastora Márcia. E esse ano ela me colocou como uma das líderes junto com ela. E eu fui em um chá de mulheres ali ontem, da reunião desse grupo da nossa igreja, e foi feito numa doceria, chama Lina Caramela, se não me engano. E aí,
elas fecharam lá em cima, fizeram, de repente vem a proprietária. E aí elas deram uma oportunidade para ela e ela começou a dizer que ela é uma pastora, inclusive. Ela disse assim, quando eu construí isso aqui, foi um projeto que Cristo trouxe ao meu coração. E ele disse que nesse ambiente, seria um ambiente que promoveria a presença dele. Está entendendo como que é? Que tudo glorifique a Deus. Que o seu empreendimento glorifique a Deus, que a sua faculdade glorifique a Deus, que o seu trabalho glorifique a Deus. Faça o que Deus te chamou para fazer. Não separe a hora da igreja, a hora dos negócios, a hora da profissão, a hora da vida sexual, a hora da foto no Instagram. Não, tudo glorifique a Deus na sua vida. Quarta-feira, agora, nós vamos em Anicuns assinar o contrato de compra e venda. E sabe como meu coração está? Com medo, mas muito feliz. Eu costumo dizer, tem gente que quer parar de ter medo para fazer, irmão, a gente vai com medo mesmo. Entendeu? Você treme as pernas, mas você vai. Você sempre vai ter lapsos de fragilidade. Sempre haverá momentos que parece que não vai dar certo. Isso é nosso, porque nós estamos em carne. Mas a diferença é que tem gente que tem medo e não vai. E você vai com medo. Tem hora que está forte, tem hora que está fraca, mas não para, continua indo. Tem hora que a gente ora bem alto, para a gente escutar a oração e ver se acredita nela. Você já fez isso? Aí o povo fala, por que crente ora alto? Porque a gente precisa ficar escutando o que nós estamos falando, para ver se a gente acredita no que está falando. Ah, Senhor Deus e Pai, eu sou uma mulher de fé. E aí você fica, minha alma, Davi não falava com a alma. Por que você está nessa angústia, alma? Quase vai ser esquisita assim lá longe, minha alma, calma. E a oração que a gente faz é meio que assim. Tem hora que você dá conselho para os outros, para ver se você acredita nele. Você já fez isso, irmã? Gente, quantas vezes eu estou preparando mensagem para pregar para os outros, se eu nem fosse pregar, já tinha valido, que era para mim. Agora Deus caprichou com uma amiga minha esses dias. Ela disse que tinha preparado uma mensagem sobre você não se importar muito com o que as pessoas dizem. E ela foi pregar. E ela começou a pregar agora. E ela disse que estava muito nervosa e a menina dela passou mal na hora do culto. Um pouquinho antes dela pregar. Aí o marido dela acudiu. Ela disse que pegou o microfone e começou a tossir. Ela deu uma crise de tosse e uma crise nervosa. Ela conseguiu falar só 5 minutos e devolveu o microfone. E ela disse que foi embora e falou, gente, foi o maior vexame da minha vida. Eu estou começando agora e o senhor já faz isso comigo. Ela disse que questionou a Deus, chorou o caminho todo. E ela disse que quando foi pela madrugada, que ela não conseguiu dormir de vergonha, de pensar por que aconteceu aquilo comigo. Ela disse que o Espírito Santo falou bem entendível na mente dela. Porque eu queria te fazer viver a mensagem que você estava pregando. Deus faz isso com a gente às vezes, né? Porque eu costumo dizer que uma coisa é falar do que nunca se viveu. E eu entendo que toda dor gera propriedade na nossa vida. Eu tive 2 abortos antes de ter o Samuel. Os 2 abortos, o Senhor me permitiu passar pela curetagem. Eu dizia, por quê? Aí quando eu comecei a ministrar sobre esse tema, falar com mulheres que tinham abortado, porque a dor do aborto é uma dor que as pessoas acham que você não tem, porque você não viu o menino. Só que não é assim no coração de quem aborta. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu vi mulheres sendo curadas. E eu entendo essa verdade no reino. Quando você passa, há um poder lançado sobre a tua vida. Sabe, você falar sobre o que você não viveu não é tão forte quanto você falar sobre o que você viveu. É que você é testemunha de Cristo. E se você está viva depois de passar por tudo que você passou, alguém vai olhar para você e vai dizer, em Cristo eu posso viver também. Então, serei que eu vou. Que assunto. Vocês precisam viver, mas viver da forma correta. Entre ter um filho médico e um filho salvo,
Opte pelo filho salvo. Não estou dizendo que não pode ser médico, deve, é lindo. Mas é que às vezes a gente conta tanta vantagem sobre os filhos doutores e dá pouca importância sobre os filhos salvos. É que às vezes para a gente, a bênção de um casal está em começar o casamento tendo a casa própria. Mas eu quero saber, está casando virgem? Está entendendo quais são os valores do reino? Ai, ela está sendo tão honrada, mas quantas pessoas que ela precisou de derrubar para chegar lá? É que nem tudo que reluz tem ouro, minha irmã. Nós precisamos celebrar as vitórias humanas, desde que princípios bíblicos não sejam quebrados. Ai, que bênção, pensa o tamanho do templo que eu construí, tem 2 quarteirão, mas como que é? Tem dinheiro sujo lá, tem dinheiro de favor, tem troca, tem barganha, tem podridão, arabacalabai, é sobre isso, é sobre isso. Vivam, para com essa preocupação com o amanhã, você não manda nele. Uma das lições que o Senhor me trouxe nesses dias de decisão é que eu tinha a falsa impressão de que a sanduicheria me sustentava. E aí Deus me fez entender quem é que leva o cliente. Por que a gente faz isso, irmã? Enquanto o médico diz que a gente está bem, a gente acredita no médico. Mas você já viu que a gente é tão terrível quando passa para a mão de Deus, que aí a gente fala assim, agora é só orar. Tipo assim, acabou. A pior coisa é Deus ter que fazer. Ele nos criou. Se você trazer esse entendimento para a sua mente. Eu me lembro de uma frase que o pastor Adilson disse para nós essa semana passada. Ele disse assim para o meu esposo, ele disse assim, irmão Alessandro, Deus muda os canais de vir o sustento para uma casa. Mas a fonte é Ele. E é a mesma. Eu quero que você entenda que Ele é a fonte. Viva com alegria, Ele é a fonte. Ele é a fonte de salvação, Ele é a fonte de sustento, Ele é a fonte de cura, Ele é a fonte da vida. Vivam. Vivam em santidade. Pedro vai dizer. Vivam em piedade. Ele vai dizer, vocês precisam viver com uma conduta santa. Irmãos, algumas pessoas não virão até a igreja. Você é a igreja que vai entrar em contato com ela. Tem tanto, irmão, misericórdia. Tem tanta gente que afasta as pessoas da igreja. Você viu? É o inimigo, né? Não, é só a falta de testemunho mesmo. Nossa, a pessoa tem uma resistência à sua falta de testemunho. Quantas vezes eu já ouvi, Deus me livre, se for ir para a igreja e ser igual a fulana. Eu temo muito por isso, para que alguém não me olhe e diga que não queira Cristo por causa do meu mau testemunho. E como eu te disse, a gente é terrível. Se a gente não vigiar, a gente só faz bobeira. Ele está dizendo, vocês precisam viver em santidade. Anacalaia sei. Nós temos uma ideia equivocada de santidade. Tem gente que a santidade só está na roupa que ela usa. O coração dela não tem santidade. As emoções dela não são santas e o espírito também não está santo. Mas ela capricha na roupa. Ela tem cara de crente, roupa de crente, mas coração de demônio. Aí nós temos o outro grupo. O que acredita que Jesus só quer o coração. E talvez ela acredita tanto nisso que eu costumo dizer, ela vem com aquele V maiúsculo no decote, toma aqui meu coração, pode tampar, ele não quer pegar não. Aí nós temos essa mistura de gente estranha, que não se lembra que a Bíblia diz que quando Ele voltar, Ele quer achar em santidade o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Tem gente que usa o corpo para humilhar os outros, sabia disso? Uma vez o Senhor me deu um ensinamento e
E depois eu fui ver, muita gente já tinha falado sobre isso, mas eu nunca tinha me atentado para isso. Lembra que eu disse que eu gostava de coisa de marca? Então, quando eu saí do fora, eu tinha algumas coisas de marca. E eu fui chamada para pregar numa congregação da fazenda, e eu caprichei. Peguei minha bolsa chique, começo de ministério, se sentindo. E quando eu acabei meu look, o Espírito Santo disse assim, para onde você vai, nesse poeirão? Eu vou pregar. Gente, eu senti vergonha, porque eu ia chegar e eu ia causar. Então, quando a Bíblia diz sobre moderação, nós precisamos entender que a gente não precisa chegar causando em lugar nenhum. Eu, particularmente, venho de uma igreja que tem usos e costumes. Eu aprendi assim e eu gosto assim. Eu ponho um colar, parece que meu pescoço está mais gordo do que ele é, não funciona. A minha filha um dia pediu para furar a orelha, e a gente da Assembleia de Deus de Madureira. E o pai dela disse, Laura, por mim não fura. Eu falei, então me dá um versículo bíblico, para eu explicar para ela por que não pode. Aí ele riu e falou, não tem. Eu falei, bom, então, eu não vou enganar a Bruna. Eu falei, só que tem uma coisa, você não precisa pegar um brinco de rabo de pavão e pendurar para ir para o culto. Está entendendo como funciona? Moderação. Se é uma calça, não precisa ser a vácuo, pode soltar a calça do corpo. Essa é a questão. Então, o nosso corpo glorifica a Deus. As nossas roupas glorificam a Deus. Você não tem que chegar causando um lugar onde as pessoas nem têm o que comer, você coloca o seu colar maior de ouro, irmã. Por favor. Nós precisamos aprender sobre o nosso corpo glorificando. Sobre os nossos sentimentos glorificando, porque às vezes você não rouba, você não mata, mas você é invejosa. E Gálatas diz que tudo isso é obra da carne. Ah, eu sou tão bom, mas não mexe comigo, não, que eu sou irada. Demônio purinho. Porque a Bíblia diz que a ira é obra da carne. Não, olha, eu não fumo, não bebo, não sou homossexual, não estou traindo, mas eu caso confusão, levo uma fofoca. Está no mesmo grupo, minha irmã. Entendeu? Vivam com santidade. Ele vai dizer assim, empenhem-se. Ou seja, façam o esforço. Porque não é fácil se manter em santidade. E ele diz, imaculados e inculpáveis. Eu encerro com ele dizendo o versículo 18. Ele diz, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Pode ser linda da cintura 12? Pode. Pode ter cabelo sem ponta dupla? Pode. Pode ter uma vida sexual topíssima? Deve. Eu posso ficar rica? Por favor, e me abençoe quando isso acontecer com a sua vida. Eu posso me formar e ser uma empreendedora? Deve se casar, deve ter filhos, deve viajar. Mas antes de tudo isso, seja santa. E viva, esperando por Ele a cada instante. Coloque-se de pé.